Ei, aqui é o Josh. Durante séculos acreditava-se saber como as pirâmides de Gizé foram feitas, mas cientistas agora têm uma teoria nova que pode mudar a história. Descubra a verdade neste episódio do The Infographics Show. A pirâmide de Gizé é a última das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Mesmo após milênios, ela continua sendo um milagre da engenharia, construída sem tecnologia moderna. Mas como? Por séculos, cientistas pensaram ter descoberto o segredo, mas podem estar errados. Há várias teorias sobre quem construiu as pirâmides. Alguns dizem que foram escravos do Império Egípcio, mas essa ideia é amplamente vista como um equívoco. Alguns dizem que eram trabalhadores pagos em jornadas exaustivas, enquanto outros acreditam que arquitetos e engenheiros de elite planejaram tudo. A resposta real provavelmente envolve um pouco de tudo isso, já que seria necessário um time enorme para sequer começar a realizar essa tarefa. Mas, por séculos, exploradores e egiptólogos ficaram fascinados com o que encontraram lá dentro, e uma das partes mais intrigantes é o tamanho de alguns dos blocos. Muitos dos blocos pesam mais de 2 toneladas cada, e as maiores vigas de granito na Câmara do Rei chegam a pesar 80 toneladas. Como construíram algo assim sem equipamentos modernos? O primeiro passo para entender como as pirâmides foram feitas é saber do que eram compostas. Muitas megaestruturas ao redor do mundo usam pedra e materiais flexíveis, mas as primeiras pirâmides das terceira, quarta e quinta dinastias eram feitas principalmente de blocos de calcário assentados com argamassa extraídos de pedreiras. O granito era usado apenas nas câmaras principais da pirâmide. Essa foi a era em que a grande pirâmide de Gizé foi erguida, e suas enormes pedras brutas foram cuidadosamente equilibradas com grandes quantidades de gesso e entulho. Não era um verdadeiro agente de ligação, mas mantinha as pedras firmes. O tempo passou e as técnicas mudaram, mas não como você esperava. No Médio Império, a construção das pirâmides se tornou menos impressionante e misteriosa, e a maioria das pirâmides dessa era apenas revestida de calcário e feita principalmente de barro, tijolo e argila. Isso permitia sua construção por partes, de baixo para cima, exigindo só trabalho braçal e montagem lenta com escadas e roldanas. Os tijolos só precisavam ter o tamanho necessário, por isso as pedras maciças da Grande Pirâmide nunca se repetiam, tornando-as ainda mais fascinantes. Parte do processo era transformar o gesso em argamassa, o que exigia desidratar a pedra. Isso demandava uma grande quantidade de fogo, que por sua vez exigia muita madeira. O Egito não tem florestas exuberantes, por isso obter a matéria-prima exigiu um desmatamento quase total. O rastreamento da madeira levou os cientistas a descobrir que o Antigo Império datava de vários séculos antes do que eles pensavam, chegando até 2850 a.C. Porém, outros disseram que a datação por carbono da madeira antiga pode ser imprecisa. Mas essa era apenas a primeira parte do quebra-cabeça. Acredita-se que os trabalhadores usaram ferramentas básicas como cinzéis de cobre, perfuradores manuais e serras rudimentares para moldar as pedras maciças. Depois disso, os blocos maciços eram levados entre nós por caminhos preparados, geralmente com areia molhada para reduzir o atrito, da pedreira até o local da pirâmide para assentar a fundação. Com planejamento, seria possível levá-los ao local certo. As primeiras pistas de como isso foi feito estão nos próprios monumentos. A tumba do monarca ou governador da 12ª dinastia Djehuti-Hotep apresenta uma ilustração de 172 homens puxando um enorme trenó com uma grande estátua do faraó. Pesquisadores sugerem que os egípcios possam ter usado o método do berço, inspirados em modelos de templos posteriores. Unir 4 desses dispositivos em torno de um bloco permitiria movê-lo com menos esforço, mas isso era considerado viável apenas para blocos de até 2,5 toneladas. Alguns eram ainda maiores. Esse método talvez servisse para tirar os blocos da pedreira, mas não ajudaria a erguer até as partes superiores da pirâmide. Depois que a fundação estava pronta, cada etapa ficava cada vez mais difícil, e foi aí que a tecnologia teria que se tornar mais avançada. Por muito tempo, a principal teoria era de rampas, onde blocos enormes eram deslizados para cima e posicionados sobre outros. Isso teria exigido rampas robustas, mãos firmes e cordas para guiar os trabalhadores. É aí que o mistério se aprofunda. Embora não tenham sido encontrados em Gizé grandes vestígios de rampas, há alguns indícios delas nas pedreiras. Isso não significa que os egípcios não usaram rampas para construir as pirâmides. Arqueólogos desenvolveram teorias próprias sobre como isso poderia ter sido feito. O egiptólogo Mark Lehner acredita que uma rampa em espiral foi construída ao redor da pirâmide durante sua construção, facilitando o transporte dos blocos.
No entanto, isso teria coberto a construção e tornado muito mais difícil projetar a estrutura com precisão. Ficou claro que algo mais seria necessário. Alavancas são das primeiras máquinas criadas. Vigas ou hastes sobre um fulcro que produzem muita força em curta distância. Acreditava-se que esse método era usado junto com rampas para levantar blocos pesados, teoria apoiada até por Heródoto. Arqueólogos encontraram o shaduf, ferramenta de irrigação por alavancas, provando o domínio tecnológico dos antigos egípcios. Especialistas achavam que as alavancas levantavam os 3% superiores do material, quase um terço da altura da pirâmide, o que ainda exigia carregar muito peso e indicava que se aproximavam da verdade. O uso de alavancas foi essencial na construção das pirâmides. Algumas técnicas erguiam blocos aos poucos, usando suportes de madeira ou pedra para mantê-los posicionados. Outros utilizavam grandes alavancas para posicionar pedras maciças. Ambos os métodos eram lentos, trabalhosos e explicavam boa parte do projeto, mas não tudo. Mesmo estudando a tecnologia, os cientistas ainda não explicavam todos os detalhes. Respostas podem vir da natureza. Nas construções antigas, a água era uma ferramenta poderosa. O Nilo era essencial para transportar materiais das pedreiras até as pirâmides. Um estudo de 2022 afirmou que o rio estava mais alto e expandido, permitindo a construção do complexo das pirâmides de Gizé. E em 2024 houve um avanço. Imagens de radar por satélite confirmaram um ramo extinto do Nilo que alcançava o planalto do deserto ocidental, perto das pirâmides. Concluiu-se que ele provavelmente sumiu por causa da seca e desertificação. Isso pode ter servido para transportar barcos com trabalhadores e equipamentos, revelando um cenário bem diferente do ecossistema egípcio no Antigo Império. Apesar de teóricos sugerirem o uso de eclusas para elevar barcos e facilitar o transporte, ainda não foram encontradas evidências disso. Isso pode ter aberto portas para uma nova teoria. Novo estudo sobre a construção das pirâmides foi publicado na Nature pelo Dr. Simon Andreas Skouring, da Weill Cornell Medicine, Nova York. Quanto mais ele examinava as evidências, mais estranho tudo parecia. A construção da Grande Pirâmide de Gizé levou cerca de 20 anos, tempo justificável considerando seus mais de 2,3 milhões de blocos de calcário. Isso quer dizer que um bloco era colocado a cada poucos minutos, conforme o ritmo, e cada um pesava mais de 1 tonelada. Apesar das rampas e alavancas, o processo ainda seria trabalhoso e exigiria ritmo de construção mais lento. A matemática não fechava. A equipe do Dr. Skouring passou a desenvolver uma teoria totalmente nova. Ao final, propuseram um método de construir pirâmides com sofisticação que muitos duvidavam ser possível para os antigos egípcios, mas que seria viável com a tecnologia da época. E tudo isso teria sido feito de dentro para fora. O sistema teria usado uma rede complexa de mecanismos parecidos com roldanas, movidos por contrapesos que deslizavam em rampas. Isso gerou um sistema quase automático, movendo os blocos rapidamente e até levando à reavaliação de áreas importantes da pirâmide, como a Grande Galeria. Essa sala sempre teve algumas características incomuns, como o desgaste ao longo das paredes e uma superfície polida. Antes, isso era visto só como sinal de mais pessoas, mas agora acredita-se que era muito usado por trenós e contrapesos que transportavam os blocos. Isso pode ter solucionado um dos maiores mistérios da pirâmide. Segundo o estudo do Dr. Skouring, a antecâmara foi reforçada para outro propósito. Ela pode ter sido o coração da operação de roldanas, atuando como fulcro para levantar blocos pesados. O sistema de roldanas permitia aos trabalhadores ajustar as cordas a partir da antecâmara, obtendo a alavancagem certa para mover pedras que pesavam toneladas. Os mistérios fazem sentido quando mudamos a perspectiva. As pirâmides tinham um layout irregular, com passagens e câmaras dispostas de maneira assimétrica. Estruturas construídas do zero e com cuidado costumam ter estilo mais uniforme, mas aqui os projetistas talvez não tivessem escolha. O sistema de roldanas teria imposto restrições mecânicas, explicando anomalias como as faces ligeiramente côncavas da pirâmide, que não são perfeitamente planas. Isso explica por que os blocos diminuem no topo, à medida que o sistema se aproxima dos limites. A teoria ainda está em desenvolvimento. Skouring e sua equipe passaram anos analisando como seria esse modelo. Criaram um diagrama detalhado do sistema de roldanas da antecâmara e seu funcionamento. Seria uma grande rede de troncos ligados por cordas, gerando forte pressão da câmara central e irradiando para fora, formando a pirâmide ao redor. E à medida que cada novo nível era adicionado, o sistema teria que trabalhar cada vez mais. Para comprovar isso,
Eles analisaram pequenas marcas na pirâmide, possivelmente reentrâncias usadas para apoiar troncos ou sulcos onde as cordas eram presas. Agora é só uma questão de colocar isso à prova. A estrutura maciça que foi construída com esse sistema é diferente de tudo o que já vimos na história. A máquina usada para criá-la pode ser difícil de duplicar. Muitas partes da pirâmide ainda não foram explicadas, mas só fazem sentido com essa teoria. As faces côncavas da pirâmide são há muito tempo um dos seus maiores mistérios e podem ser explicadas por roldanas deslizantes, mas suas localizações exatas ainda não foram encontradas. Com só o corredor ascendente e a grande galeria identificados como locais de rampas que geravam força, especialistas creem que outra rampa deslizante seria necessária numa área mais alta do núcleo da pirâmide, mas ela ainda não foi encontrada. Tijolo a tijolo, a pirâmide teria tomado forma. O processo de construção da pirâmide usando esse mecanismo interno teria sido lento e trabalhoso, mas teria substituído a força humana pela força das máquinas. Se recriado hoje, poderia usar materiais de alta tensão, como cabos de titânio, em vez de cordas enroladas. Mesmo assim, em muitos aspectos, o processo seguiria igual, dependendo de forças antigas e matérias-primas. Porque algumas coisas nunca mudam, algo que os antigos egípcios já sabiam. Agora, veja 50 fatos insanos sobre o Antigo Egito, ou clique neste vídeo.